eu sou médico há 40 anos. Vamos falar hoje sobre um tema muito importante: peso. Vamos tentar emagrecer? Por que emagrecer? Como emagrecer? Por que a gente engorda? Vamos bater um papo sobre isso? Então vamos lembrar que o canal médico depende de vocês, para que vocês curtam, para que vocês compartilhem, para que vocês se inscrevam e, principalmente, nos comentários, deixem os comentários de vocês quais assuntos vocês gostariam que nós estivéssemos falando. Então vamos lá, gente. Por que a gente engorda? Bom, temos que voltar lá para o tempo das cavernas. O homem das cavernas. E por que emagrecer? Bom, imaginem o seguinte, vamos começar do bem básico. Imagine que você passe mal e você é socorrido para um pronto-socorro, para um hospital. Vocês acham que o paciente que vai ser movido, colocado na maca, transportado através do hospital, o gordo ou o magro? O magro, evidentemente, né, gente? Quando o médico vai examinar, qual vocês acham que é mais fácil? O magro ou o gordo? O gordo ou o obeso, ele tem uma camada de gordura, gente, entre a pele e os ossos. Então o acesso, o encontro de alguma patologia fica mais dificultada. Segundo motivo, os gordos vivem menos. Por quê? Porque existe uma sobrecarga articular, gente. O joelho sofre mais, o pé sofre mais, a coluna sofre mais, principalmente coluna cervical, coluna torácica, coluna lombar. Não se preocupe com nomes. A coluna que sustenta a gente em pé vai sofrer muito com essa falta de peso. O coração, que bombeia o sangue, ele vai ter que bombear esse. Então, quando a gente fala de saúde, saúde é o que interessa, né, gente? Temos que perder peso. Eu não consigo emagrecer. Nós vamos explicar como é que se faz para emagrecer, gente. Não se preocupe. Mas eu não consigo voltar para o meu chamado peso normal. Não. Vamos reduzir o peso o quanto possível. Vamos facilitar a vida do coração. O que é que eu preciso para viver? Vamos começar por aí. Vocês devem estar vendo uma tabelinha que está escrita aí: vitaminas, água, sais minerais e proteínas. Perceberam, gente, que não tem açúcar? Por que o açúcar não é necessário para a gente? Porque o nosso corpo é uma fábrica de açúcar, a chamada glicose, que também pode ser chamada com outros nomes que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas a glicose é a fonte energética do nosso corpo. Através de transformações bioquímicas, ou ATP, bom, não vamos entrar nesses nomes que a coisa vai ficar muito complicada. O importante é que vocês saberem que a glicose, que é o açúcar, fornece energia para o corpo. A energia é necessária para que o coração continue batendo, para que o pulmão continue respirando e todo o organismo sobreviva como um todo. Essa quantidade de açúcar é muito importante para o cérebro. O cérebro é muito sensível à falta de açúcar ou ao excesso de açúcar. Então tem que haver uma regulação para que a quantidade que ele receba seja ideal. Vocês já devem ter sentido alguma vez na vida, ou se não sentiram, alguém já contou para vocês, episódio de hipoglicemia, quer dizer, o açúcar muito baixo no sangue. A pessoa fica muito tempo sem se alimentar, acaba o glicogênio guardado, começa a queimar gordura de uma forma lenta. Enquanto essa forma não se intensifica, o açúcar abaixa muito. O que acontece? O cérebro não aceita. Ele dá ânsia de vômito, ele dá uma transpiração violentíssima, daquela de molhar o corpo todo, e a pessoa perde os sentidos. É questão de segundos, ela está de volta. Isso é o cérebro dizendo: coloque gasolina para mim, que a gasolina para o cérebro é a glicose.
Se eu não tiver, você não vai fazer mais nada. Se a pessoa insistir em levantar e tentar se andar, vai acontecer tudo de novo, gente. Se a pessoa insistir por muito tempo, ela entra em estado de coma. Ela fica inconsciente e, dependendo do período que ficar inconsciente nesse estado de coma, ela vai vir a óbito, gente, ela vai morrer. O cérebro é muito sensível à falta de açúcar. É por isso que o organismo tem esse mecanismo de guarda aqui, queima ali, repõe de volta. Então, gente, a primeira coisa a ser dita para vocês: o controle glicêmico é uma coisa fundamental. E esse controle glicêmico é dado pela alimentação. Se eu sou aquele que come desbragadamente tudo que aparece pela frente, eu vou ganhar peso e nunca vou ter hipoglicemia. Mas, se eu sou regrado e eu como de 3 em 3 horas, que é o correto, eu nunca vou ter hipoglicemia. O americano chama de breakfast. Meu inglês é horroroso, não se preocupe. O francês chama de déjeuner. O espanhol chama de desayuno. Nós chamamos de café da manhã. Mas o nome correto, a meu ver, seria primeira refeição. Você levantou da cama, é importantíssimo que você se alimente. Não saia de casa sem se alimentar. Posso contar o caos para vocês? Eu gosto de contar caos para vocês. Uma grande empresa automobilística tinha um índice de acidentes de trabalho que beirava os 3 a 4%. 3 a 4% de 20 mil funcionários é uma coisa gigantesca, gente. E o turno deles era das 6 às 2, das 2 às 10, das 10 às 6. Funcionava 24 horas por dia. Então foram chamados vários especialistas para diagnosticar o que é que estava acontecendo. Bom, a providência tomada foi o seguinte: colocaram um aviso lá: quem chegar 10 minutos antes do horário do trabalho vai ter pão, presunto, manteiga, café, leite, à vontade para se alimentar antes de começar o turno. Bom, pessoal, o resultado foi o seguinte: os índices de atraso da empresa desapareceram. Os índices de acidentes caíram para 0,1. Os acidentes que estavam entre 3 e 4% caiu para 0,1. Ou seja, aquilo que a empresa paga para manter a alimentação do funcionário antes do horário de trabalho é muito, muito recompensada com a efetividade dos funcionários. E tem mais um detalhe: o rendimento dos operários subiu 10%. O que mostra isso? Mostra que se alimentar de manhã é uma das coisas mais importantes que existem. Quanto tempo depois que eu levanto eu devo comer? Meia hora depois? Não, é se alimentar. Tá? É por isto que emagrecimento é uma questão de simplesmente o que você come. Vamos dar alguns exemplos? Se você come um pãozinho, está comendo cerca de 100 calorias. 90, 110, conforme a padaria que fabricou o pãozinho. Estou falando aquele famoso pãozinho francês, que não é francês, né? Que só o brasileiro tem. É aquele pãozinho. Aquele pãozinho tem cerca de 100 calorias. Bom, se eu passar manteiga nele, ele vai para 200 calorias. Se eu colocar uma fatiazinha de presunto nele, ele vai para 120 calorias. Bem razoável, né, gente? Se eu tomo um copo de leite, eu vou ter 80 calorias. Se eu colocar café junto, essas calorias vão cair, porque o café vai ocupar o volume do leite e o café tem 0 calorias. Então, um café com leite tem menos calorias do que um copo de leite puro. Bom, mas digamos que eu tomei um copo de leite. Eu estou bem alimentado, gente? Acabei de levantar. Comi um pão com presunto ou queijo. Esse é gosto pessoal de cada um. E um copo de leite. Eu não gosto de leite, eu vou tomar café. Sem nenhum problema. As calorias vão reduzir. Bom, eu levantei 6 horas da manhã. Acabei de comer isso. Às 9 horas da manhã, eu preciso comer de novo, gente.
que eu vou comer às 9 horas da manhã? Vou comer uma fruta. A fruta da sua preferência. Meio-dia é a hora do almoço. Eu vou comer novamente? Vai comer novamente. 3 horas da tarde, eu vou comer uma fruta. Lá pelas 6 horas da tarde, 7 horas da noite, eu vou fazer o jantar. Isto, gente, é o chamado regime para emagrecer com saúde. Aquele regime que fala assim para vocês, olha, come dia sim, dia não, come cada 3 dias. Gente, isso é loucura. Perde peso? Perde. Com saúde? Não. Sem saúde. Não é este o caminho para emagrecer. Com saúde. Como vocês viram lá, eu tenho lá vitaminas, sais minerais, água, proteínas que o corpo necessita. Então eu vou dar uns exemplos estapafúrdios para vocês de dietas. Eu levanto de manhã com um bolo de chocolate. Na hora do café eu como um brigadeiro. Na hora do almoço eu como uma torta de chocolate. No lanche eu como outro brigadeiro. Na hora de jantar eu como um bolo com abacaxi. Eu faço isso por 3 dias. A pergunta é, eu emagreci ou eu engordei? Eu vou emagrecer. Com saúde? Não. Por quê? Porque eu dei uma carga violenta de açúcar, de glicose para o corpo, mas eu não dei proteína. O corpo necessita de proteína. Ele vai queimar a gordura para obter aquilo que faltou no alimento. Ah, mas então é bom, eu vou emagrecer. Não. Ele vai repor tudo que ele puder, ele não vai repor tudo. A proteína vai ser pega dos músculos. Não é boa ideia. Se ao contrário, gente, eu levantar de manhã e comer bacon com ovos, na hora do almoço eu como uma feijoada, no jantar eu sei lá, como outra feijoada, eu vou engordar ou vou emagrecer? Vou emagrecer. Com saúde? Absolutamente não, gente. Eu estou comendo só gordura. Estou comendo uma quantidade pequena de proteínas e gordura. Cadê a vitamina e sais minerais, gente? Não é por aí. O corpo vai ter que te providenciar de algum local. Vai disparar uma sede violenta no indivíduo. Por quê? O corpo tentando equilibrar aquela dieta maluca que está fazendo. Então, gente, o correto é um equilíbrio entre sais minerais, vitaminas e proteínas. E muita água. Se você estiver fazendo o seu regime e não está tendo sede, você não está emagrecendo. Se você está fazendo o seu regime e disparou a sua sede, está tendo uma sede que você nunca teve, você está emagrecendo. São sinais que o corpo manda para a gente. E agora vamos falar um pouquinho de caloria. O que é caloria? Gente, o nosso intuito não é complicar. Nosso intuito é facilitar, é explicar de forma simples. O importante que vocês saibam é o seguinte: existe um número de calorias que o organismo necessita por dia. Se eu der mais calorias do que ele necessita, ele vai guardar e a pessoa vai engordar. Se eu der menos calorias do que ele necessita, ele vai queimar gordura para colocar as calorias no local e vai emagrecer. Tudo bem? Bom, 1 grama de açúcar contém 4 calorias. Essa é uma informação importante. 1 grama de gordura contém 9 calorias. Então a gordura engorda muito mais do que o açúcar. Vocês devem conhecer pessoas que dizem assim: nossa, eu engordo e eu não gosto de doce. Eles não gostam de doce, mas gostam de gordura. Lembra que nós falamos lá do homem das cavernas que não encontrava alimento todos os dias? Então, o corpo se adaptou. Por falar nisso, gente, vamos contar um causinho aqui também, que é interessante dizer para vocês. Vocês já perceberam que o homem tem algumas características
diferentes da mulher. Isso vem lá do homem das cavernas. O que acontecia? O homem das cavernas saía para caçar. A mulher ficava em casa cuidando da prole, cuidando dos filhos. O que aconteceu? O homem desenvolveu a habilidade para a distância e para a localização. Ele tem que saber onde é que está a caça, ele tinha que ter um instrumento para acertar a caça. Isso desenvolveu nele essas características. A mulher ficava em casa, cuidando da prole, dos detalhes, da comida. O que acontece hoje em dia? A mulher é atenta a detalhes, o homem não. A mulher se discute com ela, olha, nós conversamos tal dia, eu não disse isso, ela diz, olha, você disse, você estava de camisa amarela, sentada naquele canto. A mulher tem essa capacidade. Então, voltando lá para o homem das cavernas, gente, ele não tinha todas as frutas que nós conhecemos hoje disponíveis, mas as que tinham, ele desenvolveu sabores. A gordura, gente, é extremamente saborosa. Por quê? Porque ela fornece muitas calorias para o corpo, lá do homem das cavernas. Algumas frutas que a gente reconhece como doce, porque o homem das cavernas colocou um gosto bom naquela fruta para que a gente ingerisse bastante. Algumas frutas que, apesar de ter um paladar azedo, tem açúcar. Outras frutas que a gente fala assim, nossa, mas é tão doce e não tem açúcar. Se a memória que vem lá de trás não foi desenvolvida, é isso que vai acontecer. O corpo vai identificar um sabor, mas sem a memória se ele é energético ou não. Bom, e a tal da caloria? Se 1 grama de açúcar tem 4 calorias, 1 grama de gordura tem 9 calorias, quantas calorias eu preciso para viver? Aí, gente, vai depender. Depende da altura de cada um de nós. Uma pessoa que tem 1,90 m precisa de mais calorias do que quem tem 1,50 m. Parece óbvio, né? Uma máquina maior, um carro maior gasta mais gasolina que um carro menor. Não é verdade, gente? Mas, estimando uma média, vamos dizer em torno de 2.000 calorias. 2.000 calorias é o suficiente para a pessoa viver bem, com saúde e sem engordar. Também sem emagrecer. Então, qual é a intenção? É ingerir menos de 2.000 calorias. Se eu tenho 1,60 m, eu tenho que caprichar nessa redução para ser um pouquinho menos de 2.000 calorias. Se eu tenho 1,90 m, 2.000 calorias vai fazer ele emagrecer bastante. Perceberam que tudo é proporcional, gente? Então, gente, a manutenção do peso, a perda de peso, o ganho de peso, é proporcional a uma balancinha. 2 pratos. Aqui está o que eu comi, aqui está o meu peso. Se eu comer mais do que eu gasto, eu vou engordar. Está aqui a balancinha. Se eu gastar mais do que eu como, eu vou emagrecer. Bom, como é que eu gasto? Exercícios físicos, caminhada, dormir. Dormir perde caloria? Perde caloria dormindo. O corpo baixa o metabolismo, ele fica bem lento, mas continua perdendo caloria. Pessoas que dormem mal, geralmente, são pessoas que estão acima do peso. Já perceberam isso? Um outro exemplo que eu gosto de dar é perguntar se vocês conhecem algum coletor de lixo gordo. Não é. Ele corre o dia inteiro atrás do caminhão. Ele não engorda. Ele pode comer aqueles pratos com as montanhas que se escondem atrás. Não vai engordar. Mais uma outra pergunta. E o motorista do coletor de lixo, ele é gordo ou é magro?
Ele fica só sentadinho ali, não é verdade? Estão percebendo como faz sentido? Gente, o exercício é tão importante. Vamos falar do jogador de futebol. O jogador de futebol perde de 3 a 4 quilos em uma partida de futebol. Sendo que, antes de entrar em campo, uma meia horinha antes, eles comem macarrão. Macarrão é um tipo de açúcar, é amido, né? E, apesar de ter comido um prato de macarrão, ele corre lá os 90 minutos e perdeu entre 3 e 4 quilos. Uns correm mais, outros correm menos, né, gente? Estão percebendo como o gasto energético é importante? Se eu consumir as 2.000 calorias e, além disso, fizer exercício físico, maravilha, vai emagrecer mais ainda. Estão me entendendo, gente? Às vezes a gente ouve assim: ah, eu conheço uma pessoa que é magra, come que nem um leão, como que é possível? Bom, gente, nós estamos falando de pessoas sadias, pessoas sem nenhum problema de saúde. Existe algum problema de saúde? Por exemplo, problema de pâncreas. O pâncreas, ele tem uma parte, as ilhotas dos lânguias, esquece nome, desculpa. Tem uma parte dele que produz insulina, que é para baixar o nível de açúcar no sangue e ajuda inclusive no metabolismo. E tem outra parte que produz enzimas. Essas enzimas são responsáveis para degradar, para diminuir o tamanho do alimento para que ele entre no corpo. Se ele tem algum problema na parte enzimática, nem toda a comida que ele comeu, ela vai ser diminuída a pequenas porções para o corpo absorver. O que vai acontecer? Ele vai ter uma evacuação muito rápida após se alimentar. Ele teve uma má absorção, ele não absorveu o que ele comeu. Então essa pessoa, apesar de comer muito, não vai engordar. Se vocês se lembrarem da cirurgia bariátrica, ela é mais ou menos isso. Ela impede que todo o alimento seja absorvido. Ela desvia o alimento. Bem, além das síndromes de má absorção, que são as pessoas que comem muito e não engordam, existem também as dietas desequilibradas, como nós falamos antes. Lembra? Comer só chocolate, comer só gordura, comer só açúcar. Isto vai fazer com que o corpo fique desequilibrado e emagreça. Aquela dieta bonitinha é a que nós devemos encarar. Bom, gente, eu ainda falta falar para vocês uma sugestão de dieta, falta falar alguns outros assuntos, mas esse vídeo está ficando muito longo. Então vamos fazer o seguinte: eu vou deixar essa como parte 1 e vou em seguida apresentar a parte 2 para vocês. Se puderem, assistam as duas partes, inclusive vamos postar as duas partes ao mesmo tempo. Se você gostou, deixa o like, se inscreva. Um beijo no gato.
através do transintestinal, de certas partes que absorveriam elementos. Então, lógico, também diminui. Desta ditadura.